Make of thyselves that which ye desire, be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Elden Ring chegou em nossas vidas como uma tempestade, cheio de chefes, dragões e mais mortes que uma maratona de filmes de terror. E agora, 3 anos depois do lançamento, cá estamos nós, prontos para revisar essa obra de arte cheia de frustração, filosofia e monstros bizarros. Porque Elden Ring não é só um jogo, é uma experiência compartilhada de trauma e vitória. Limgrave é onde a sua aventura começa. É a porta de entrada para as terras intermédias, é o paraíso dos inocentes. Você chega achando que é o rei do mundo, até você conhecer esse aqui e perceber que nem tudo são flores. É como se você não soubesse nadar e te jogasse direto no oceano com um monte de tubarões. Desde os momentos iniciais, Elden Ring entrega ao jogador uma vasta quantidade de informações, mas de maneira não intrusiva. Ele não segura sua mão. Ao invés disso, incentiva a curiosidade e a exploração. Você fica igual bobão procurando o que fazer. Mas no fim, cada detalhe conta e cada escolha é totalmente sua. Aqui, toda a região funciona como um grande tutorial prático, permitindo que você entenda os conceitos básicos do jogo. É aqui que você aprende que a jornada não será fácil. Limgrave, onde a natureza é linda, mas todos os seres vivos querem te matar. Cheguei tão perto. Acho que a primeira coisa que pega todo mundo de surpresa é o aparecimento de um dragão no lago. É o primeiro trauma Elden Ring. Eu levei um susto do caralho. Oi, meu chapa. O perigo espreita quando você menos se espera. Eu sei disso, você sabe disso, mas eu nunca esperava algo como isso. Tomaram teu cu. Ao avançar, você chega ao imponente Castelo Tempeswell. Aqui é o marco de desafio e recompensa. Esse castelo é repleto de perigos, é quase uma casa do terror. Armadilhas, soldados escondidos, nunca me esquecerei dos papagaios safados. Parece que contrataram um designer de escape room com tendências sádicas. Você entra aqui depois de enfrentar o Margit, que testa e muito a sua paciência. Enquanto Godric, que você encontra no final do castelo, simboliza o triunfo sobre a tirania de um guerreiro corrompido e covarde. Esse é o maior bundão dos semideuses. Cada vitória fortalece o espírito do jogador, mas pode fazer ele desistir. Após o castelo Tempeswell, você chega a Liurnia e dá de cara com uma paisagem majestosa do lago, e ruínas envoltos na neblina. A beleza da região é inegável, mas também enganosamente perigosa. Você troca a selva verde por um grande lago raso, e ainda assim consegue se perder. O terreno é traiçoeiro, e monstros escondidos aguardam o momento certo para atacar. A neblina que cobre a área cria um ambiente onde é fácil se perder. Ter barco seria útil, mas não, você tem que andar e andar e lidar com essas lagostas que parecem ter saído de um pesadelo de pesca, que dão um golpe que pega meio quilômetro, e não tô brincando, o alcance disso é surreal. Tá perdido, meu cachorro, tá perdido. E o pior é quando você vê uma torre ao longe e pensa, deve ser importante. Spoiler, você não vai conseguir chegar lá sem rodar pelo mapa por umas 3 horas. Escondido no sopé das montanhas, é um local que carrega a marca da tragédia. Antigamente, lar de um povo rejeitado. O vilarejo agora é um reflexo de dor e opressão. O objetivo aqui é simples, mas essencial, recuperar a metade do medalhão da árvore sacra. Um item-chave para ir em um local secreto dentro de outro lugar secreto. Esse é o Elden Ring dos jogos de videogame. Se ergue um farol de magia e mistério. Envolta em uma atmosfera azul etérea, a academia parece pertencer a outro mundo, um lugar onde a realidade se mistura com o mágico. É um lembrete de que o conhecimento pode ser ao mesmo tempo belo e perigoso. Você mal entra e é imediatamente recebido por magos que mais parecem estudantes em plena semana de provas finais. Nervosos, irritados e com uma precisão absurda na mira. Se Hogwarts Legacy tivesse uma versão hardcore, enfim,
Você já sabe. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Renala é o principal chefe da área, e meu chefe preferido do jogo todo. Guardiã da academia e associado ao renascimento, ela representa a lua, um símbolo de renovação e transformação. E isso tudo é apresentado de forma magnífica, desde a primeira fala até a arena final da batalha. Meu coração pela guerra partido canta um lamento jamais esquecido. Ô lua prateada que tudo vê, diga se amor um dia vou ter. Entre lanças e aço perdi meu lar, mas na esperança vou descansar. Chama a bruxa que queima o céu, espreita o destino no frágil véu. Sabe aquele momento em que você acorda depois de uma festa incrível e olha ao redor e percebe que talvez tenha cometido erros de vida? Sim, é isso. Silinggrave é aquele sábado ensolarado e promissor, Caelid é o domingo pós-ressaca. Com monstros grotescos e um céu tingido de vermelho sangue, o ambiente de Caelid é o retrato perfeito do caos. Enquanto Silinggrave a fauna é cabras, veados e javalis, aqui vem os dragões. Porque, claro, quando você já está no seu limite emocional, nada como um monstro gigantesco para te lembrar que a cobra vai fumar. Os dragões que habitam a região são ameaçadores e imponentes, mas nada mesmo supera os cachorros. Eles não são só insuportáveis, como quase me causam um ataque de pânico. Nem todo cachorro é o melhor amigo do homem, especialmente aqui. Quieto, lanche! Quieto, lanche! Apesar de tudo, aqui tem seu charme, o tipo de charme que só se percebe depois de sobreviver a ele. Aqui você aprende que aguenta mais do que imagina, a determinação é o único remédio e definitivamente você nunca mais vai querer passar por isso. General Radahn. Antes mesmo de você entrar na arena, ele já deixa claro que não tá pra brincadeira. Ele começa te fuzilando de flechas, não, mísseis, de tão grandes que são, e que atravessam o mapa inteiro. Eu digo que Radahn é o cupido mais agressivo do universo, e quando você finalmente acha que a batalha está sob controle, ele some. Rasgando o céu. Voando, voa... rasgando os ares, luminoso. Isso. Ah, é meu pau. Radahn não é apenas um brutamontes violento. Ele estava entre os guerreiros mais fortes das Terras Intermédias. O cara era tão forte que literalmente segurava as estrelas no céu. Mas aí vem um drama. Radahn enfrentou Malenia, numa luta épica onde ambos saíram perdendo. Malenia, com seu poder devastador, contaminou Radahn com a podridão, deixando-o louco, mas não derrotado. Leonard merece uma salva de palmas. Radahn pesa o equivalente a um prédio, e o Leonard ele é, então, o verdadeiro herói oculto de Elden Ring. Sua presença é a prova de que até o menor ser pode carregar os maiores pesos. Talvez ele sonhe com dias melhores, onde o máximo de peso que ele vai carregar será uma ferradura nova, e não bem o esquisitão aqui. Leonard nos ensina que a verdadeira força não está no tamanho, mas na coragem de continuar, mesmo quando o universo te deu o pior emprego possível. Champions, welcome! A celebration of war! The Radahn Festival! Em muralhas frias vou pensar, onde estrelas vêm me acalentar. Meu coração pela guerra partido canta um lamento jamais esquecido. Oh, lua prateada que tudo vê, diga se amor um dia vou ter. Entre lanças e aço perdi meu lar, mas na esperança vou descansar. Millicent é a minha NPC favorita, e eu sou chonado nessa mulher. E a quest dela sempre me deixa no chão, não importa quantas vezes eu faço ela. Uma figura trágica, representa a força e a vulnerabilidade humana.
bosque sombrio eu ouvi. Lutando contra a podridão escarlate que a consome, sua jornada é marcada por coragem. Ao encontrá-la pela primeira vez, a gente descobre que ela está seriamente debilitada pela podridão, e através da nossa intervenção, ela se recupera aos poucos, reencontrando parte de sua força. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. I'm considering leaving. On a journey, with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leaving. On a journey, with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. É aqui que a filosofia da personagem começa a emergir. Millicent sabe que sua luta é provavelmente em vão, mas ela escolhe continuar, porque a dignidade de resistir já é um grande passo para ela mesma. Ela enfrenta seu passado e, em meio a tantas adversidades, ela conquista sua vitória. Apesar de todos os esforços, seu destino é a morte, mas sua luta não é em vão. Oh, hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person, if only in passing. But this is where things end. I pause to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please, let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh, curse-laden. Untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. No final, Millicent é um reflexo da experiência desse jogo como um todo. Uma jornada marcada por dificuldades, escolhas e um profundo senso de propósito, mesmo quando o resultado parece incerto. É impossível não se emocionar ao acompanhar a sua história, enquanto ela trilha um caminho que, apesar de doloroso, resplandece em humanidade. A história de Elden Ring é épica, profunda e envolvente, cheio de personagens complexos e eventos cataclísmicos, que é contado principalmente por meio de descrição de itens. Isso mesmo, enquanto você tenta não morrer para uma pedra que decidiu que odiava você, o jogo ainda espera que você leia descrições minúsculas de espadas e pedaços de pano para entender o enredo. Você pega uma espada, enferrujada, e lá está, 3 linhas de textos enigmáticos que dizem algo como: essa espada
pertenceu a um cavaleiro cuja existência foi apagada das profundezas da escuridão eterna. E você fica pensando, quem? Quando? Como? Alguém me explica isso sem ser em poesia, por favor? É um equilíbrio perfeito, na verdade. Você morre repetidamente para um chefe difícil pra carai, apenas para descobrir que ele tem uma história triste que você não entende completamente o porquê. Mas claro, a peça-chave da lore está na descrição de um talismã que você nem sabia que existia. É basicamente como tentar assistir um filme de arte cult enquanto faz flexões e resolve, sei lá, um sudoku ao mesmo tempo. É uma experiência enriquecedora? Com certeza. Confusa? 100%. Mas, de alguma forma, isso tudo funciona. Por mais confusa que seja a narrativa escondida de Elden Ring, ela é uma obra de arte. É um quebra-cabeça onde cada peça vem com sangue, suor e paciência. Principalmente com sangue. Porque no fim, o jogo não quer te contar uma história. Ele quer que você descubra essa história. E talvez isso seja o que a torna tão especial. Depois de sobreviver à hostilidade de Caelid, Prato Altos é quase como um respiro. Isso se você tiver ido pelo caminho, entre aspas, correto. Se você for pela dungeon que fica ao lado do grande elevador de Dectus, saindo da caverna, você dá de cara com um fodendo dragão. E aqui foi meu segundo grande trauma. Oi, meu chapa. Nessa hora, você percebe que talvez ir atrás das duas partes do medalhão de Dectus não seria uma má ideia. Com paisagens que lembram Lingrave, aqui traz uma sensação de familiaridade e conforto. A exploração aqui é agradavelmente recompensadora, com vistas deslumbrantes e segredos esperando para serem descobertos. Entrar na mansão vulcânica é como mergulhar em um pesadelo gótico. O design é verdadeiramente impressionante. São vários caminhos, armadilhas e segredos. É fácil se perder aqui, tanto fisicamente quanto no sentido de perder a paciência. Porém, cada pedaço da mansão tem algo a oferecer. Rikard é o chefe da área, que em sua forma atual mistura um corpo humanoide com uma serpente monstruosa, e é incrivelmente bizarro. É como se ele tivesse perdido uma aposta com a natureza. Mas além dessa piada horrível e involuntária, sua história é fascinante, marcada pela busca insaciável por poder, ao ponto de abrir mão de sua própria humanidade. Finalmente chegamos à capital de Lendel, um lugar onde a grandeza e a ruína coexistem. Sua arquitetura é de tirar o fôlego, com tons cinzas e dourados que emanam um ar de poder. No entanto, Lendel é apenas uma sombra do que já foi. Tanto Lendel como o mundo de Elden Ring é um reflexo de forças poderosas que causaram a própria ruína, tanto de si mesmo como de todas as terras intermédias, com grandes poderes, bem grandes irresponsabilidades. As suas vazias e os resquícios de destruição contam a história de uma cidade que já foi divina, mas agora não passa de ruínas e cinzas. Sinceramente, eu estou fazendo isso contra minha vontade. Os esgotos de Lendel. Prepare-se para encarar a pior área do jogo. Um labirinto claustrofóbico, onde as paredes parecem se fechar a cada curva errada e cada corredor sussurra que você vai se perder. Vai se perder, trouxão. Se Lingrave foi seu tutorial e Lendel quase uma aula de arquitetura, os esgotos são a detenção. A navegação é tão difícil que você começa a reconsiderar todas as decisões de vida que o trouxeram até aqui. Cada escada parece levar ao mesmo lugar. Cada porta parece uma piada cruel. E a única bússola que você tem é a sua intuição, que falha sempre que possível. O verdadeiro inimigo aqui não são os monstros, é a sua capacidade de lembrar para onde estava indo. Eu estou no limite, Brasil. E claro, não dá para esquecer esses monstros, porque Miyazaki, em sua infinita sabedoria, pensou: vamos adicionar inimigos equivalente a um chefe de Lingrave, só que numa vala. E não acabou. Se você acha que andar por esses corredores intermináveis e cheio de armadilhas era insano, espere só até tentar encontrar um Mog. Esse chefe secreto é tão bem escondido que a jornada para chegar nele é como tentar resolver um cubo mágico vendado. Você desce escadas, enfrenta inimigos que estão lá só para te atrasar e, eventualmente, após muita caminhada, você chega nele.
A sensação de encontrar Mog é quase como achar aquele carregador perdido e velho. Muito esforço para algo que ainda vai te dar muita dor de cabeça. Mas no fim, a verdadeira vitória não é derrotar Mog, é escapar dos esgotos com a sua dignidade ainda intacta. Os jogos da série Souls vão contra essa corrente dos jogos modernos ao abraçar a dificuldade. Enquanto boa parte da indústria de games se esforça para ser mais amigável e interativa com tutoriais intermináveis, objetivo piscando no mapa e NPCs que às vezes até jogam por você, Miyazaki joga na sua cara que você vai aprender na marra, e é exatamente isso que os tornou tão impactantes. A dificuldade em Dark Souls e Elden Ring não é um obstáculo aleatório para atrapalhar o jogador, é uma parte importante da experiência, é o equivalente ao escalar uma montanha. O desafio é o que torna o topo tão especial. Não é uma dificuldade artificial, mas sim justa. E é por isso que a ideia de um modo fácil não faz sentido aqui. Um Souls-like sem desafio não é um Souls-like. É como pedir um quebra-cabeça sem peças ou uma montanha sem subida. A dificuldade desses jogos ajudará a criar uma comunidade imensa que compartilha dicas, teorias de lore e o melhor de todos, estão enfrentando os mesmos monstros, as mesmas armadilhas escondidas, e isso conecta as pessoas de uma forma que poucos jogos conseguem. Se cria um senso de camaradagem aqui. A dificuldade não é um problema a ser resolvido, mas uma característica a ser celebrada. São jogos que te dizem, você vai sofrer, vai se irritar, mas vai crescer com isso. Eles vão na contramão da indústria, oferecendo algo que é difícil, mas justo, complicado, mas extremamente gratificante. E é exatamente por isso que são inesquecíveis. Afinal, quem se lembra das vitórias fáceis? É a luta que define a experiência. As Montanhas dos Gigantes são um território de extrema solidão e desolação. A neve densa cobre tudo à vista, abafando o som e criando uma atmosfera melancólica e profunda. O cenário é um reflexo doloroso da Grande Guerra, que deixou cicatrizes permanentes na Terra e em sua história. Ruínas de destruição e ecos dos tempos passados estão espalhados por todos os cantos, uma lembrança constante do preço da ambição e do conflito. Campo de neve consagrado, totalmente secreto e completamente opcional. Chegando aqui, você é saudado por neve, muita neve, do tipo que deixa você cego e perdidão. Mas é uma parte muito importante porque nesse lugar secreto há outro lugar secreto. E é lá que o bicho pega. Logo de cara, você é jogado em cima de raízes finas e traiçoeiras, no qual meu medo de altura grita e cada pulo o cu fecha. Mas o maior problema é que no percurso você fica sendo fuzilado. Mas assim é a vida, Elden Ring. Cada passo é uma decisão de vida ou morte. E na árvore sacra, a morte parece muito mais tentadora. Depois de finalmente passar pelas raízes e chegar à graça, você se prepara que aqui o filho chora e a mãe não vê. O caminho par está repleto de monstros que não vieram para brincar. Tem cavaleiros mortais, criaturas grotescas e a boa e velha podridão escarlate em cada canto. E todo esse trajeto cheio de desafios é só para completar a quest da Millicent e encarar aquele que é provavelmente o chefe mais difícil do jogo base, Malenia, a espada de Miquella. Enquanto alguns chefes são brutais e tiram muito dano, outros são frenéticos. Ela é incrivelmente ambos. A luta começa com você tentando se convencer. Eu consigo, só preciso aprender os padrões dela. Então ela te bate. Não só te bate, como se cura enquanto faz isso. Parece justo? Claro que não. Doloroso? Com certeza. Quando você acha que finalmente está pegando jeito, vem a segunda fase. A animação é lindíssima. Ela literalmente vira uma flor de podridão escarlate. Isso aqui é poesia, é filosofia pura. A segunda fase é uma mistura de acrobacias aéreas, golpes devastadores e tem aquele ataque maldito em que ela voa metendo uns clones. E eu nunca conseguia desviar esse golpe, puta que pariu. Apesar de todas as frustrações, derrotar Malenia é uma das experiências mais gratificantes de Elden Ring. Desde o início, Malenia acreditava que seu propósito era ser o escudo e a lâmina de seu irmão mais novo, Miquella. Ele, tão frágil em sua maldição, era sua esperança e sua razão de lutar. Para ela, proteger Miquella não era apenas uma escolha, era o significado de sua existência. Ela jurou ser sua espada invencível, acreditando que poderia enfrentar qualquer adversidade em nome dele. Mas mesmo Malenia, uma guerreira lendária, não era invulnerável. Marcada pela podridão escarlate, uma praga implacável que devastava não apenas o seu corpo, mas tudo ao seu redor, ela continuou a lutar. Sua força era impressionante, mas a podridão a corroía por dentro, transformando-a em algo em que ela não poderia controlar. Quando Caelid se tornou o campo de batalha para sua luta épica contra Radahn, Malenia acreditava que estava protegendo o futuro de Miquella.
ela lançou a podridão escarlate em um ato desesperado, destruindo toda a região e espalhando desolação, mas não vencendo. Seu sacrifício, sua dor, tudo parecia ser por um bem maior, por seu irmão. No entanto, enquanto ela adormecia em um sono forçado, acreditando estar em segurança ao lado de Miquella, ele foi tirado dela. Miquella, a quem ela jurou proteger a todo custo, foi levado por Mog, deixando Malenia sozinha, sem propósito e sem vitória. Todo seu esforço, sua dor, sua corrupção resultaram em uma ruína em que ela não podia impedir. E é isso que torna a história de Malenia tão amarga. Sua força era monumental, mas sua luta, no fim, foi em vão. A Rainha Marika é uma figura central nesse jogo. Ela era a soberana das Terras Intermédias e a guardiã e criadora do Elden Ring. Porém, seu papel é complexo. Ao mesmo tempo em que unificou as Terras Intermédias, Marika destruiu o próprio Elden Ring, fragmentando-o em grandes runas e mergulhando o mundo em caos. Seus atos, motivados por razões divinas e pessoais, levaram à guerra entre os semideuses e a corrupção que se espalhou pelo mundo. Marika representa tanto a ideia da ordem quanto a ruptura dela, carregando em si a dualidade do controle e da rebelião. Sua história é uma das peças centrais que o jogador desvela ao longo da jornada, mostrando que mesmo os mais divinos podem ser consumidos pela tragédia e pelo peso de suas escolhas. Nosso principal objetivo em Elden Ring é se tornar o próximo Lorde Pristino, um governante destinado a restaurar e reformular a ordem nas Terras Intermédias, um mundo fragmentado e consumido pelo caos. E quem sofre mais? Bem, você, o Maculado. Seu objetivo principal é simples, na teoria, restaurar o Elden Ring e se tornar o Lorde Pristino. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Melina é mais do que apenas um guia. Ela é uma presença reconfortante em um mundo caótico e cheio de desespero. Desde o início, Melina nos oferece a graça como um farol para a nossa jornada. Ela que nos permite ficar mais fortes, conectando-nos ao poder das runas e nos encorajando a seguir em frente. Melina nos conta um pouco sobre a lore do jogo, espalhando conhecimento que nos ajuda a compreender as Terras Intermédias, suas histórias e seus segredos. Mas, por trás de sua serenidade e dedicação, Melina carrega um peso. Ela conhece bem sua missão e o sacrifício que ela exige. Quando finalmente chegamos à Forja dos Gigantes, o ponto crítico em que devemos incendiar a Térvore, é Melina quem toma essa responsabilidade para si, sacrificando sua própria vida. Ela entrega o potencial de mudar o mundo em nossas mãos. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Ela é e sempre será a chama confortável que aqueceu nosso caminho nas Terras Intermédias. Eita, eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Após colocar fogo na Térvore, o jogador é transportado para Farum Azula, uma região misteriosa, surreal, onde o tempo parece estar congelado. A ideia de Farum Azula é que você está mergulhando nos restos fragmentados de um mundo antigo, um lugar onde o tempo parou e o caos reina. Aqui, você se prepara para decidir o destino das Terras Intermédias e enfrentar os desafios que determinam o final da sua jornada. Aqui, você enfrentará o poderosíssimo Maliketh,
um dos combates mais desafiadores do jogo. A luta com Maliketh é essencial para acessar o fim da história, já que por ele conseguimos recuperar as runas da morte, que é essencial para restaurar o equilíbrio do mundo e permitir que a verdadeira morte volte. O mundo tinha sido inundado por mortos-vivos que deveriam ter encontrado seu descanso eterno, mas permanece existindo em um ciclo interrompido. As runas são a peça-chave nos eventos que moldam o destino das Terras Intermédias, fazendo os mortos-vivos morrerem completamente e nos dando o poder de matar um deus. The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. Voltando para a capital, percebemos que as cinzas da Térvore engoliram Leyndell. Já em ruínas, agora ela arde sob a chama do caos. Cada rua, cada monumento que antes simbolizava glória e poder, está coberto de cinzas, como uma lembrança amarga de quão efêmera é a grandiosidade quando confrontada com as forças incontroláveis do destino. É a sombra de nossas escolhas que conduziram à destruição. Caminhamos rumo ao nosso destino final, enfrentando Radagon, o consorte de Merrick, e a própria manifestação divina de sua vontade. Cada golpe, cada movimento carrega o peso do desespero e da determinação de uma divindade tentando proteger o que resta do seu mundo. Mas a luta não termina ali. Quando Radagon cai, você é lançado à batalha contra a Fera Pristina, a encarnação do Elden Ring e o coração do próprio caos. Esse combate é um espetáculo surreal, onde tudo que você enfrentou antes parece convergir no momento final de superação. Leyndell em cinzas e a conclusão épica de sua jornada simbolizam mais do que a destruição. Elas representam o ciclo inevitável de fim e renascimento, a queda de deuses e a ascensão de heróis. Ao enfrentar Radagon e a Fera Pristina, o jogador não está apenas lutando contra inimigos formidáveis, mas também confrontando as forças que moldaram o mundo como ele é. No fim, ao vencer, você se torna agente de um novo começo. Após uma longa jornada que começou com passos tímidos em Ningrave e terminou nos confins caóticos de Leyndell, cada batalha enfrentada, desde os mais insignificantes monstros até as lendas imortais, cada ferida, cada queda, vários que se foram no caminho, tudo isso serviu para forjar algo mais forte que o aço. Nosso herói finalmente alcança seu destino e se torna o Lorde Pristino. No final, irmãos, ser um herói não é sobre nunca cair, é sobre se levantar infinitas vezes para trilhar o próprio caminho, mesmo quando todas as estrelas parecem apagadas. Você não é apenas um portador da graça, você se torna o próprio amanhecer. Histórias gravadas no trovador, a guerra eterna que nunca findou. O Elden caiu.
prateada eu vaguei, cercada de sombras que desafiei. Um véu de mistério nunca desvelei.